E aí, pessoal, como vai a nossa república? Antes de mais nada, se inscreva no canal para a gente continuar conversando. E se gostou dos vídeos anteriores, deixa o seu joinha lá. E se gostar desse daqui também, no final você deixa o seu joinha, tá bom? Porque aí isso mantém o canal ativo e a gente continua se falando. Pelo visto, a nossa república não anda nada bem, né? São tantos assuntos para a gente discutir que eu vejo que vocês estão participando ativamente comigo e me mandando sugestões de pautas e eu tô ouvindo todas. Inclusive, muitas pessoas me pediram para falar de educação. Educação é um problema sério no Brasil, por isso eu dividi esse tema em 3 partes. A primeira parte eu vou falar para você de homeschooling, que inclusive foi uma sugestão do nosso amigo Zé Fernando Silva. Ele pediu para que eu falasse, comentasse sobre isso, então eu vou falar. E também vou falar de Paulo Freire, tá? No segundo vídeo, a gente vai estar trabalhando aí a parte do marxismo cultural, que é bem complicado. É nesse vídeo que você vai prestar bastante atenção no que eu vou falar. E por último, eu vou falar para você da teoria da libertação. Esses são os 3 vídeos sobre educação. Então vamos lá começar o primeiro agora, tá bom? Em 2016, 3.200 famílias aderiram ao homeschooling. Segundo a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, cerca de 6.000 crianças em 2016 recebiam essa forma de ensino. E em 2017 esse número dobrou. Ou seja, hoje ensinar o seu filho em casa vem se tornando opção de muitas famílias brasileiras. E por que vem acontecendo isso? Porque essas famílias não concordam com a educação que é dada dentro da sala de aula. Então as pessoas tomaram essas medidas e fica aquele impasse, porque a família que quer que o filho receba educação em casa precisa pedir isso na justiça, porque não é regularizado. Porém, a família também não quer colocar o seu filho na escola em convivência com coisas que ela acredita serem prejudiciais para essa criança. Então eu te pergunto, como fica essa situação hoje? O governo acredita que a criança precisa frequentar a sala de aula, porque senão ela sofre um prejuízo cognitivo, afetivo e cultural. Só que hoje nas escolas, a metodologia de ensino aplicada é a metodologia de Paulo Freire, o nosso patrono da educação. E eu peguei um trecho de um historiador e professor que tem mais propriedade no assunto para falar sobre isso, que ele comenta numa comissão da Escola Sem Partido sobre quem é Paulo Freire. Esse professor nada mais é do que eu, Thomas Juliano. Presta atenção no que ele fala aqui. Paulo Freire escreveu, na página 233, escreveu Freire: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que, para criá-la, seja obrigada, prestem atenção, a deter vidas que proíbem a vida. O patrono da educação brasileira justificava o genocídio soviético, o genocídio cubano. Pois, ainda, segundo Freire, o que não expressou Guevara, talvez por sua humanidade, na página 232 do mesmo livro, é que foram exatamente esta humildade e a sua capacidade de amar, ou seja, Che Guevara, com a sua capacidade de amar, que possibilitaram a sua, aspas, comunhão com o povo. Numa linguagem, às vezes, quase evangélica, este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Não se enganem, ele não está falando de Jesus Cristo, de nenhum profeta. Ele está falando de Che Guevara. Agora, uma outra deserção, uma outra traição registradas por Guevara nos seus relatos da guerra revolucionária, em que se refere às muitas adesões, também eram de ser esperadas. Vejam, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, justificando o genocídio caribenho. Se você entende a sociedade sob o viés materialista e encara o espírito da luta de classes como a sua explicação existencial, mas você se escora neste tipo de pedagogia,
lamento, é genocida como Paulo Freire foi genocida, cúmplice de genocídio. Paulo Freire deve ficar no limbo do constrangimento histórico da história nacional. A terra de Machado de Assis, para ficar só com ele, não pode ser conivente com este tipo de patrono. Patrono, exemplo, o pai, o modelo pedagógico. A concepção fundante de sua pedagogia é a ideia da luta de classes. Portanto, associar a pedagogia de Paulo Freire ao marxismo não é errôneo, muito pelo contrário. Vocês viram, gente? Ele apoia genocídios, totalitarismo e justifica assassinatos. E fala num tom, Paulo Freire põe como se fosse um discurso pacifista e como se ele fosse Jesus Cristo falando, Jesus lendo uma parábola. Só que tudo isso que você viu no vídeo tem um duplo sentido. E esse duplo sentido leva a uma interpretação, que é o que é o foco hoje nas escolas, que é o marxismo cultural. Tema do meu próximo vídeo. Te espero lá.